Olá! Nesta videoaula falaremos sobre o gráfico de uma função afim. O gráfico de uma função afim é uma reta. E para nós determinarmos esta reta, nós temos que encontrar dois pontos pertencentes a ela, visto que dois pontos determinam uma única reta. Vamos ao primeiro exemplo. Eu tenho a função f de x igual a 2x mais 1. Eu vou colocar um valor para x e vou encontrar um valor correspondente y. Nós temos que f de x é igual a y. Por exemplo, atribuindo o valor 1 para x, eu tenho f de 1. f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1 é igual a 3. Então, se o x é 1, nós encontramos o y 3. Portanto, o ponto 1 e 3 pertence à reta. Vamos colocar outro valor, f de 2. f de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1 é igual a 5. Portanto, o ponto 2 e 5 pertence a esta reta. Agora, nós vamos marcar no plano cartesiano esses pontos. Aqui eu tenho o eixo x, aqui o eixo y, aqui a origem. No eixo x, eu preciso dos pontos 1 e 2. Vamos colocar aqui 1 e aqui o 2. No eixo y, eu preciso do 3 e do 5. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Marcando esses dois pontos no plano cartesiano, eu tenho 1 e 3, aqui o ponto, 2 e 5, está aqui o ponto. Agora, eu tenho que traçar a reta que passa por esses dois pontos. Então, está aí o gráfico da função. Essa função afim é uma função de R em R, ou seja, o domínio é os reais, o contradomínio é os reais, e aqui a imagem da função também é os reais. São todos os valores aqui no eixo Y. Nós temos a imagem, então também é os reais. Exemplo 2. Eu tenho a função f de x é igual a menos 2x mais 1. Eu vou atribuir o valor 0 para x, vou determinar o f de 0. O f de 0 é igual a menos 2 vezes 0 mais 1. Menos 2 vezes 0, 0. Mais 1 é igual a 1. Portanto, o ponto 0 e 1 pertence à reta. Vou atribuir valor 2 para x, f de 2. O f de 2 eu tenho menos 2 vezes 2 mais 1. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 1 é igual a menos 3. Portanto, o ponto 2 e menos 3 pertence à reta. Agora, vamos marcar estes pontos no plano cartesiano. Eu tenho aqui a origem, o eixo y e o eixo x. No eixo x, eu vou precisar dos valores 0 e 2. O 0 é a origem, então aqui 1, 2. E no eixo y, eu vou precisar dos pontos 1 e menos 3. Então está aqui o ponto 1, menos 1, menos 2, menos 3. Marcando esses pontos, eu tenho x é 0, y é 1. x é 0, y é 1. Então, este ponto aqui.
O segundo ponto, 2 e menos 3. Então, está aqui o ponto 2 e menos 3. Agora, é só traçar a reta passando por estes dois pontos. Então, está aí o gráfico da função. Aqui, novamente, nós temos o domínio, os reais, o contradomínio, os reais, e a imagem é os reais também. Exemplo 3. No exemplo 3, eu tenho uma função constante. Vamos pegar dois pontos aqui também. Vamos atribuir para x o valor 1. f de 1. f de 1 é igual a 3. Se eu atribuir o valor 2, eu tenho f de 2 também é igual a 3. Portanto, 1 e 3 é um ponto que pertence à reta, 2 e 3 também é um ponto que pertence à reta. Marcando esses pontos no plano cartesiano, eu tenho o eixo y, eixo x, a origem. No eixo x eu vou precisar do 1 e do 2, 1 e 2. E no eixo y eu vou precisar do 3, então 1, 2, 3. Marcando esses pontos. Primeiro ponto, 1 e 3. 1 e 3 está aqui. 2 e 3. 2 no x. Agora é só traçar a reta passando por esses dois pontos. Então, está aí o gráfico da função f. Neste caso, nós temos que o domínio é os reais, o x pode ser qualquer número real, o contradomínio também é os reais, e a imagem dessa função é o conjunto unitário com o elemento 3. Para qualquer valor de x, a imagem vai ser 3. Taxa de variação A de uma função afim. O coeficiente A ele pode ser chamado de taxa de variação de uma função afim. Para determinar esse coeficiente, nós temos que conhecer dois valores da função, f de x1 e f de x2. Nós temos que encontrar esses valores quando a função f assume dois pontos distintos, x1 e x2. A função afim tem a seguinte forma: f de x é igual a ax mais b. Fazendo x igual a x1, eu tenho f de x1 é igual a ax1 mais b. Fazendo x igual a x2, eu tenho f de x2 é igual a ax2 mais b. Agora, fazendo f de x2 menos f de x1, eu tenho f de x2 menos f de x1. Eu tenho ax2 mais b menos ax1 mais b. Então, eu tenho f de x2 menos f de x1 é igual a ax2 mais b. Esse menos aqui faz com que todos os termos que estejam dentro do parênteses, esse menos faz com que todos os termos troquem de sinal. Portanto, menos ax1 menos b. Menos b mais b cancela. Então, tenho f de x2 menos f de x1 é igual a ax2 menos ax1. Colocando A em evidência,
eu tenho A que multiplica x2 menos x1. Pela propriedade reflexiva, eu posso dizer que A que multiplica x2 menos x1 é igual a f de x2 menos f de x1. Passando esse termo x2 menos x1 dividindo, que ele está multiplicando e vai passar dividindo, eu tenho que A é igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Essa é a taxa de variação da função afim. Notem que f de x2 nós podemos dizer que é y2 e o f de x1 nós podemos dizer que é y1. Portanto, esta fórmula é equivalente a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Exemplo. Calcular a taxa de variação da função cujo gráfico é uma reta que passa pelos pontos 4 e 2 e 2 e 8. Notem que esse 4 pode ser o x1 e esse 2 o x2. Portanto, o 2 é o f de x1 e o 8 é o f de x2. Então, eu tenho que, se x1 é igual a 4, f de x1 é igual a 2. Eu tenho se x2 é igual a 2, f de x2 é igual a 8. A taxa de variação A é igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Portanto, a taxa de variação é igual a f de x2, 8, f de x1, 2. x2 menos x1, x2, 2, x1, 4. Logo, A é igual a 8 menos 2, 6. 2 menos 4, menos 2. Isso implica que A é igual a 6 dividido por menos 2, que é igual a menos 3. Portanto, a taxa de variação da função é menos 3. Função crescente. Quando A maior que zero, a função é crescente. Quando o coeficiente A for positivo, a função é crescente. Para entender essa afirmação, vamos considerar esta reta crescente. Esta reta, pelo gráfico, nós percebemos que ela representa uma função crescente. Vamos considerar aqui os pontos x1 e aqui o ponto x2. Notem que x2 é maior que x1. Portanto, x2 menos x1 é maior que 0, ou seja, é positivo. E aqui eu tenho o f de x1, correspondendo ao x1, e aqui eu tenho o f de x2. Notem que f de x2 é maior que f de x1. Portanto, f de x2 menos f de x1 também é maior que 0, ou seja, positivo. A taxa de variação da função A é igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Para entender, nós temos aqui, f de x2 menos f de x1 é positivo. Sobre x2 menos x1 também é positivo.
positivo dividido por positivo, isso implica que nós teremos um resultado positivo. Se nós temos esse resultado positivo, nós temos um valor a maior que zero. Então, quando esse a for maior que zero, a função é crescente. Notem que, conforme definição de função crescente, se x2 é maior que x1, isso implica que f de x2 é maior que f de x1. Esta é a definição de função crescente em um intervalo. Agora eu tenho a função decrescente. Quando a for menor que zero, a função é decrescente. A função afim é decrescente. Notem que, se eu considerar aqui o ponto x1, eu vou encontrar o f de x1. Se eu considerar aqui o ponto x2, eu vou encontrar o f de x2 aqui. Notem que x2 é maior que x1. Portanto, x2 é maior que x1. Isso implica que x2 menos x1 é maior que zero, ou seja, positivo. Aqui eu tenho que f de x1 é maior que f de x2. Portanto, eu tenho que f de x2 menos f de x1, passando o f de x1 para o segundo membro, é menor que zero. Portanto, negativo. Eu tenho a taxa de variação A igual f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Notem que f de x2 menos f de x1 é negativo. E aqui x2 menos x1 é positivo. E negativo dividido por positivo dá negativo. Portanto, esse a é um número negativo. Esse número negativo a implica então que a é menor que zero. Logo, se a é menor que zero, eu tenho uma função decrescente. Conforme a definição de função decrescente no intervalo, nós temos o seguinte: x2 maior que x1 implica que f de x2 é menor que f de x1. Essa relação define a função decrescente.